Meu amigo João Pinheiro da Fonseca fez uma provocação na coluna dele da segunda-feira na Folha de São Paulo, que devia ser, olha, encarada com mais seriedade, tá? Precisamos, ele escreveu, de um bolsonarismo moderado. Claro que a internet caiu em cima dele, imagina se não ia. Bolsonarismo moderado é um oxímoro, aquela figura de linguagem que duas palavras de sentidos contraditórios são juntadas. Um molhado seco, um quente e frio, ou bolsonarismo moderado. E, no entanto, o Joel tem toda a razão na coluna dele. Só que, para chegar a essa conclusão, fazer esse raciocínio, precisamos enfrentar três questões, três passos. Primeiro, temos de definir o que é o bolsonarismo para explicar por que uma versão moderada não tem como ser. Daí temos de compreender melhor o estado em que a direita está no Brasil de hoje. E aí sim, por que, apesar de não haver bolsonarismo moderado, ainda assim o Joel tem toda a razão. Como? Bem, antes de tudo, o bolsonarismo não é uma ideologia, é um movimento. Isso não quer dizer que não existe uma ideologia envolvida nisso, mas a ideologia é bastante mais antiga do que o próprio Jair Bolsonaro. Qual a visão de Brasil que o ex-presidente representa? Vocês sabem, vocês conhecem, vamos descrever? É mais agro do que cidade. O coração econômico do Brasil de Jair Bolsonaro é o agronegócio. Mas não só, né? Tem outra obsessão que ele sempre manifestou com muita clareza. Riquezas minerais, garimpo. Ouro na Amazônia, claro, mas também lítio e aquela velha obsessão do Enéas Carneiro, né, o nióbio. Então falamos de um Brasil ideal fincado no agro e no garimpo. Nos discursos raramente aparece uma economia mais urbana. O que aparece forte é a ideia de domínio da mata selvagem pelo homem, que a controla, a derruba para produzir riqueza. A riqueza nasce da mata derrubada, a mata de pé não é riqueza. O que mais podemos falar desse Brasil ideal do Bolsonaro? Uma imensa preocupação com valores familiares e uma visão bastante hierarquizada de como essa família funciona. Estamos falando aqui de um casamento heteronormativo, o homem está no comando, depois dele a mulher, então as crianças. Pela própria maneira como ele próprio, né, se relaciona com os filhos, a gente percebe que a vida toda circula ao redor da família. É uma família meio negócio, está todo mundo no mesmo ramo. Se você nasce na família e é homem, você se junta ao ramo da família, né? A firma. A família é o centro da vida, a família organiza a vida. Mas e num sentido mais amplo, de onde vêm os valores? No discurso, claro, tá? Não na prática. De onde vêm os valores éticos e morais que norteiam a ideia bolsonarista? Da religião. No Brasil ideal do bolsonarismo, não há um Estado laico que organiza a vida civil das pessoas, é a religião. Principalmente o cristianismo, principalmente as igrejas evangélicas. E claro, tudo é em função da pátria. Essas peças, né, Deus, pátria, família, elas formam uma unidade central que dá a ideia do que deve guiar o Estado. Vocês reconhecem que Brasil é esse? Porque esse Brasil existiu, tá? O Brasil já foi exatamente assim como o Brasil com o qual Jair Bolsonaro sonha. Em que momento da história a economia era baseada no agro e no garimpo, a família era muito hierarquizada, os filhos homens sempre entravam no negócio do pai e a igreja organizava a vida civil da população? É o Brasil colônia, gente. Era exatamente assim. Que homem na colônia impunha sua vontade à terra? O bandeirante. E claro, como os bandeirantes tratavam os indígenas, como Bolsonaro os trata, índio tem de sair da aldeia e se adequar, boto aqui em muitas aspas, tá? À civilização. Quando falamos que Bolsonaro não é conservador, mas sim reacionário, é disso que se trata. Ele não deseja que as mudanças sejam lentas, ele não deseja preservar o país como ele é. Um conservador seria assim. Bolsonaro não. Ele quer dar uma guinada para trás, para um país que existiu há 2 séculos e meio, 3. Essa é a definição pura e simples de reacionarismo. Mas há outra característica nesse tipo particular de reacionarismo que Bolsonaro defende. Vocês lembram, no tempo do governo, dos tweets do Felipe Martins, que vivia citando slogans dos Cavaleiros Cruzados, que falava da expectativa de um grande levante popular que conduziria Bolsonaro ao poder? Meio que o 8 de janeiro de 2023 foi um ensaio disso, né? Uma versão mambembe. Trata-se de um tipo raro de reacionarismo, pois ele é também revolucionário. Ele imagina uma revolução popular que recriaria o Brasil nos moldes de um passado remoto. Quando houve na história um reacionarismo revolucionário? Qual o único movimento, a única ideologia na história que era simultaneamente reacionária e revolucionária? Ora, claro, o fascismo. O fascismo italiano se instaura numa revolução, com milícias na rua se impondo cidade a cidade, com Mussolini no comando, até atingirem o poder com o objetivo de recriar do zero o Estado à imagem da antiga Roma.
O nazismo se instaura numa revolução igualzinho, milícias armadas nas ruas alemãs que vão ganhando espaço até que, intimidado, o establishment alemão põe Hitler no comando e ele imediatamente refunda o Estado com simbologia viking. Exatamente como acontece em revoluções, o Estado é recriado do zero pelos fascismos que chegam ao poder. Não estão convencidos? Tudo bem. O Brasil teve um movimento fascista importante naquela mesma época. Era o integralismo, cujo líder era um político paulista chamado Plínio Salgado. Qual era o Brasil ideal do Plínio? Agronegócio e exploração mineral, na época mais petróleo do que nióbio, mas não faz diferença, é o mesmo princípio de explorar as riquezas que estão na terra. O brasileiro ideal do Plínio era o caboclo, o homem do campo, não o homem urbano, o homem que impunha sua vontade à natureza, esse era o cara. Plínio celebrava os bandeirantes. Se há uma diferença relevante é que o Plínio era católico pra cacete. Então, naquela época, era a igreja católica, hoje são os evangélicos. Mas a religião, uma religião cristã, norteava a vida civil. Não tem rigorosamente nenhuma diferença entre o Brasil ideal do Plínio e o Brasil ideal do Bolsonaro. É por isso que, do ponto de vista da ideologia, Jair Bolsonaro não cria nada de novo. Ele ecoa um conjunto de valores, uma ideia de Brasil que já estão no nosso caldo cultural há mais de um século. Se chama fascismo, gente. Vejam que o que eu estou fazendo aqui é usar o termo fascista, mas não como uma ofensa barata de redes sociais. Não é nada disso. Eu estou usando o termo fascista como definição. O bolsonarismo não é uma ideologia, é um movimento, e já vamos chegar lá. Mas esse movimento é uma novidade na política brasileira, nunca houve nada antes como ele. O bolsonarismo, mas do ponto de vista ideológico, aí não. Já houve e nunca deixou de existir. O bolsonarismo é fascista. E não existe fascismo moderado. Não tem como haver. A natureza do fascismo é ser extremista. É estar na ponta mais radical e violenta do espectro da direita. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você assina algum veículo jornalístico? Qualquer um? Não importa qual, tá? Assina. Vivemos numa democracia. Uma democracia precisa de uma sociedade informada. Só é possível se informar se houver quem produza informação. Notícias do que acontece, análises que ajudam a compreender os efeitos das notícias. Escolha seu veículo favorito, o que mais faz diferença na sua vida, e assina. Vou ficar muito feliz se for o Meio, tá? Mas a ideia aqui é ajudar a financiar o jornalismo. Democracias precisam de jornalismo. Assinar um veículo é parte do exercício de cidadania ativa. Assina. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Um movimento não é um partido, é uma onda, uma reunião de pessoas que comungam de um mesmo propósito. Ele, em geral, não é pesadamente organizado, mas confere uma identidade. As pessoas se identificam umas com as outras por fazerem parte desse ajuntamento que, sim, tem uma ideologia. Nesse sentido, o bolsonarismo é um movimento novo que encarna uma ideologia velha. Mas esse é um movimento muito forte, muito grande. E representa concretamente algo entre 25% e 30%, 35% talvez, dos votos brasileiros. A gente já falou sobre isso, mas vamos voltar à ideia do Joel? A ideia de que precisamos de um bolsonarismo moderado? O que aconteceu com os políticos de direita que renegaram Bolsonaro, que o enfrentaram? João Dória, MBL, Janaína Pascoal, Joyce Hasselmann. Todo mundo ou acabou politicamente ou ficou muito menor do que era. Os garotos do MBL teve um tempo que meio que sugeriam que haviam liderado o movimento que derrubou a presidente Dilma Rousseff. E olha, de fato, eles punham carro de som na rua e multidões se juntavam. O MBL estava no grupo que se movimentou para pedir o impeachment de Bolsonaro e os caras, encolheram pacas. Não adianta. Se você é um político de direita e ataca Bolsonaro, não vai passar de deputado federal. Não se elege governador, muito menos tem chance na disputa pela presidência. É o que é. Um político de direita no Brasil de hoje, se deseja alçar voos mais altos, precisa sinalizar de forma positiva para o bolsonarismo. Por quê? Porque é Bolsonaro quem controla grande parte dos votos da direita no país. Ele controla porque os eleitores dão a ele esse poder. Antes de termos políticos de direita radicalizados, o que nós temos é um eleitorado de direita radicalizado. Bolsonaro se tornou líder porque uma parcela do eleitorado queria alguém representando esse pacote de ideias. Uma parcela relevante do eleitorado brasileiro se fascistizou. Qual o ponto aqui? Quando as pessoas dizem que se subiu no palanque de Bolsonaro precisa cortar, que se posou para foto com Bolsonaro precisa cortar, o que a gente está dizendo? Estamos dizendo, em essência, que é preciso limpar do debate público toda a direita. Pois é,
A gente vem conversando sobre isso, né? Nós aqui. A barra está alta demais. Existe uma direita moderada no Brasil. Só que essa direita moderada, para ter chance de se eleger, não pode condenar o bolsonarismo, porque senão perde. Mais do que isso, ela precisa acenar para o bolsonarismo, flertar com os signos do bolsonarismo. A gente não vai fugir desse paradoxo. Precisamos de mais políticos da direita normal, democrática, acenando para Bolsonaro e ocupando os espaços de poder que cabem à direita, para depois começar a desradicalizar o eleitorado. Não são bolsonaristas de fato, no sentido de que não comungam da mesma ideologia de Bolsonaro, mas precisam fazer o papel. E como a gente identifica essas pessoas? Pois é, temos um problema. Mas o ponto fundamental é que nem todo mundo no balanque com Bolsonaro é fascista. A escolha é agradável? Não, não é. A escolha é fácil? Não, não é. Mas acreditar que ele manda à direita, vamos ter uma democracia, é ilusão. A gente precisa defascistizar um eleitorado que não vai votar na esquerda, mas que pode, aos poucos, ir abraçando políticos de uma direita que não é fascista. Esses políticos não vão crescer condenando o Bolsonaro. Não hoje. Feliz dia do trabalho, pessoal.